Voltamos com Vida Saudável, que hoje está falando sobre asma, tratamentos e muita dica importante para você. Continuando a nossa conversa, doutor, eu quero saber agora como é que se trata a asma. É possível? É sim. Primeiro, esses controles ambientais, que você evita o contato direto, então com isso diminui, né, a possibilidade de crises. E o outro é o próprio controle do paciente. Nós podemos fazer um controle não só medicamentoso. Se você treina o paciente a saber respirar, a saber tossir, parece uma coisa estranha, mas hoje, algumas ações fisioterapêuticas, você consegue reeducar a respiração do paciente, reeducar a forma dele tossir e dar uma mobilização nessa musculatura dele respiratória, o que diminui os quadros de crise ou a intensidade das crises. E o controle medicamentoso, como a gente falou, através exatamente, e o principal, é a utilização de anti-inflamatórios específicos, inalatórios, que vão diminuir as crises e esse caráter inflamatório da asma. Doutor, e falando nessas técnicas de respiração, quais são elas, por exemplo? O senhor pode dar um exemplo para quem está em casa? Tem alguma dica que a gente possa fazer aqui? Como é que faz para respirar melhor, para evitar isso? Não é a questão de a gente fazer respirar melhor. Nós acabamos respirando, geralmente, com apenas a parte superior do tórax. É uma tendência que nós temos depois da primeira infância a não respirar mais abdominalmente. Então, a melhor técnica de respiração é você respirar com o abdômen. Então, você abre o abdômen e solta, que nem que a gente estava falando de cantores, que nem quando você vai cantar, você aprende. Você tem que ter uma maior desenvoltura na respiração abdominal. Você abre aqui, doutor, como se estivesse esticando? Então, quando você inspira, você não inspira apenas com a parte superior do tórax, você inspira também com a parte abdominal, deixando realmente o abdômen fluir para poder fazer com que uma musculatura que nós temos entre o tórax e o abdômen, ele consiga abrir mais a sua ação e faça com que o ar entre na caixa torácica como um todo. É como se a gente estivesse esticando aqui essa parte da barriga, é isso mesmo? Exatamente, porque nós tentamos, pela estrutura social, de prender o abdômen e não tentar mais fazer a respiração abdominal. E acabamos respirando só com a parte superior da caixa torácica. Então, uma das técnicas que se faz é exatamente reaprender a essa respiração abdominal. Doutor, e a questão dos inaladores? Eles podem ser usados por quem tem asma, por quem está com algum problema desse? Os inaladores seriam, se a gente estivesse utilizando apenas naqueles aparelhos de aerosóis. Aqueles inaladores que nós temos mais comumente de inalar com água quente ou inalar com vaporizadores que não sejam dessas substâncias, não é muito adequado, porque às vezes você coloca, por exemplo, gotinhas ou estruturas de eucalipto, e ali tem microgotículas de gordura da própria estrutura de eucalipto que ele, às vezes pode ser desencadeador de crise asmática. Ele pode dar aquela sensação de melhora, mas ele desencadear. Os inaladores que a gente indica hoje são a utilização daqueles aparelhos de aerosóis, onde você coloca substâncias dentro, que essas substâncias são broncodilatadoras e anti-inflamatórias, do mesmo jeito que você tem nos aplicadores específicos, né, as famosas bombinhas. E o telespectador quer perguntar, doutor, vamos ver qual é a próxima pergunta? Eu queria saber se existe alguma relação entre o esporte e a asma. Então, doutor, existe alguma relação entre o tipo de esporte e a asma ou não? Todos os esportes estão liberados? Todos os esportes estão liberados, é aquilo que a gente falou. Hoje não tem mais restrição, desde que o paciente seja controlado. Inclusive tem um detalhe, o paciente asmático, ele pode ser um atleta de performance, utilizando a medicação e nem por isso é considerado doping, porque é um complemento à sua ação normal, desde que ele esteja registrado dentro da sua associação esportiva, que ele é um asmático e esteja sob controle e a medicação controlada. Claro que alguns tipos de esportes são mais complicados, como aqueles que a gente falou, aqueles de alta performance, onde você precisa de uma maior estrutura respiratória. Mas até se você pensar, não só na natação, como a gente falou ainda há pouco do Xuxa, mas quando você pensa em mergulho de profundidade ou mergulhos de manutenção da respiração, mesmo desses, os pacientes asmáticos podem, desde que controlado, exercer a sua atividade esportiva. Doutor, então quais são os objetivos do tratamento da asma? O primeiro objetivo é que o paciente mantenha esse processo inflamatório diminuído e com menos intensidade. E se por acaso ele desencadear esse processo, que mais rapidamente ele volte à normalidade, mantendo a aeração, ou seja, a dilatação brônquica mais efetiva. Então você busca dilatar e diminuir a inflamação. Então o principal hoje é manter a inflamação do brônquio ela estabilizada. Essa é a principal conduta hoje do tratamento. Vacina, doutor, existe ou não? Para a asma, não. Não a existe, gente tem então, como né? fazer vacinas, inclusive a vacina antigripal, que hoje no Brasil ela aumentou a massa de pessoas a utilizar,
porque os vírus respiratórios, como o vírus da gripe, eles podem desencadear crise, porque eles podem desencadear inflamação e desencadear crise asmática. Então, vacina antipneumônica ou antigripal, elas diminuem a possibilidade de crise, não porque ela vai melhorar para a asma, mas os desencadeantes de outras doenças que podem desencadear uma crise asmática. E quais são as consequências do não tratamento da asma, doutor? Bom, o não tratamento, primeiro, é o que a gente chama de absenteísmo. Se ele é um estudante, ele falta mais às atividades escolares. Se ele é um trabalhador, ele vai faltar muito às suas atividades de trabalho. Sem falar que ele acaba sendo um recluso, porque ele acaba saindo das atividades normais do dia a dia. Ele não vai poder praticar atividade esportiva, porque ele está de vez em quando com crise, então ele mesmo se restringe de entrar nas atividades. Então, a grande preocupação nossa é exatamente isso, essa morbidade que dá esse afastamento social que tínhamos tanto no passado e que hoje a gente consegue, controlando, evitar praticamente isso e as pessoas nem notando que você tem asma e você convivendo normalmente nas atividades diárias de trabalho, de lazer, no seu dia a dia. Tranquilamente, né, doutor? Vamos ver a última pergunta para o senhor? Meu nome é Mauri, eu gostaria de saber se a pessoa com asma poderia ter efizema pulmonar. Pode, doutor? É possível? Efizema? O enfisema pulmonar ele é mais desencadeado pelo processo tabágico. O cigarro é um dos maiores causadores do enfisema porque o enfisema há uma alteração na estrutura do pulmão. O asmático raramente desenvolve enfisema pulmonar, porque a desenvolver o enfisema pulmonar ele também tem que ter outras características que sejam alterações do tipo do tecido pulmonar. Então, o paciente asmático desenvolver enfisema pode até acontecer, não especificamente pela crise asmática, mas por ele ter associado outras alterações pulmonares e como nas crises asmáticas ele tem uma maior pressão intrapulmonar para tentar expulsar esse ar, ele pode vir a desenvolver, mas é muito raro. Enfisema pulmonar é uma doença que hoje a gente pode dizer que ela tem uma ligação muito grande com o tabagismo e com a poluição atmosférica. Ok, então, doutor. Para a gente encerrar, suas considerações finais, mais alguma dica para o nosso telespectador que tem ou quem não tem asma? Bom, eu só queria agradecer a possibilidade de estar falando de uma doença tão prevalente, tão frequente e que pode prejudicar. A grande preocupação que a gente tem é aprenda como lidar com a asma. E essa educação pode ser feita exatamente junto aos profissionais que trabalham com a saúde. E se você tem ou tem alguém perto de você que tem asma, busque controlar. Busque utilizar as medidas, sejam medicamentosas ou ambientais, para que você não venha a ter crise. Não desperdice essa oportunidade que se tem de evitar que você tenha não a doença, que às vezes a gente não tem controle no momento, mas evitar que você tenha essas crises e viva de forma desagradável. Bom, doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui no Vida Saudável. A gente espera o senhor novamente aqui no programa, tá bom? Seja sempre bem-vindo. A gente que agradece a oportunidade de estar sempre falando sobre doenças, para minimizar e evitar que as pessoas tenham doenças. Essa é a nossa a oportunidade de poder estar divulgando maior sobre isso. Ok, então. Bom, eu queria agradecer também pela sua participação, que ficou mais uma vez com a gente nesse sábado. Se você quiser participar do Vida Saudável, mandando sugestões ou dica, fique à vontade. O nosso endereço eletrônico aí no seu vídeo, olha, vidasaudável@cidadeverde.com. No próximo sábado, ao 12h15, eu espero você novamente aqui na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Um excelente fim de semana para você. Fica agora com a Lili Araújo, o programa Talentos que está chegando no ar. Saúde, hein?